Fala, Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Nesta hora nós adorarmos ao Senhor, nós cultuarmos ao Senhor, bendizermos o nome do Senhor, a oportunidade que nós temos de estar na presença do Senhor, entre irmãos, louvando o nome dEle. O Salmo de número 56, versículo 10 e 11 diz assim: em Deus louvaremos a sua palavra, no Senhor louvaremos a sua palavra, em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que possa fazer o homem. Que nós possamos ter a nossa confiança toda voltada para o Senhor. Que nós possamos nos alegrar nesse tempo agora, exaltando o nome do Senhor, bendizendo o nome do Senhor, fazendo um culto racional ao Deus que é sobre todo nome, ao Deus que é sobre as nossas vidas, ao Deus que cuida de nós, que nos cuida de nós desde a parte da manhã, quando levantamos da cama, estamos aqui. Então, se estamos aqui, meus irmãos, é para louvar e engrandecer o nome dEle. Amém? Deus, louvamos o Teu nome, Pai. Abro este culto, Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Inclina as nossas vidas para Te adorar nesta noite, Senhor. Ó Deus, para exaltarmos a Ti em louvores, ó Deus, com cânticos, com salmos, ó Deus, no tempo de ofertório, em toda a liturgia do culto, ó Pai, e que o nosso coração esteja voltado, ó Pai, ó Deus, a escutarmos a Tua palavra, Senhor. Desagrava os nossos corações, ó Pai, e que nós possamos, ó Pai, receber da Tua palavra, Senhor, ó Deus, em terra fértil, ó Pai, ó Deus, que possamos dar frutos e frutos benditos para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Eu Te louvo, ó Deus, eu Te bendigo no nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós estamos na casa do nosso Pai. No Salmo 148 diz: moços e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre a terra e o céu. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. É um Deus tremendo, é um Deus que nada foge do contato ao seu grande nome. Sempre mais e mais quero louvar-te.
sentir a tua doce presença no nosso meio. Aguardamos o dia, Senhor, em que o Senhor virá nos buscar. O céu se abrir e ver descer.
neste momento, ó Pai, e pedimos, Senhor, humildemente, Deus, que o Senhor receba as nossas vidas diante do Teu altar, ó Pai. Senhor Deus, somos falhos, somos pecadores, somos pequenos, ó Deus, mas pedimos, Deus, que o Senhor se alegre com as nossas vidas, ó Deus. Dependemos de Ti, Senhor, nos entregamos, Senhor, diante do Teu altar nesta noite, ó Pai. Senhor Deus, recebe, Senhor, recebe as nossas vidas, Senhor. Pai amado, podemos sentir o Teu amor neste lugar, ó Pai, sentir a Tua presença, Senhor. Pai bendito, nada merecemos, Deus, mas o Senhor nos ama mesmo assim. Senhor Deus, recebe, Senhor, recebe as nossas vidas, recebe estes louvores, ó Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor, recebe este culto, Senhor, diante de Ti, Senhor. Cultuamos e adoramos a Ti, Senhor, em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Abra a tua Bíblia no Salmo 133. Vamos continuar louvando ao Senhor a uma só voz. Graças a Deus. Abra a tua Bíblia aí, nesse momento de leitura da palavra. Vamos ler essa palavra bendita do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Todos com a Bíblia aberta aí, Salmo 133, a uma só voz. Vamos louvar o Senhor. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Graças a Deus. Pai, louvado seja o Teu nome, Pai. Obrigado por este culto, por este tempo, pelos irmãos que estão aqui, pelos irmãos que nos acompanham pela internet. Teu Espírito Santo, Senhor amado, seja derramado em porção bendita sobre cada coração, Pai. Senhor, que em nós habita, Senhor, que em nós opera. Ó Deus amado, venha nos fazendo, Senhor, caminhar à luz da Tua presença, Senhor. Faz resplandecer a luz do Teu rosto sobre nós, ó Pai. E possamos, ó Pai amado, encontrar graça, ó Deus, em meio ao deserto. Louvamos e engrandecemos o Teu nome, porque o Senhor é bom, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Os amados podem se assentar. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, nós temos alguns avisos da igreja. Nós temos terça-feira nosso culto, nosso momento de oração. Participe ali conosco. Tem sido uma bênção, meus irmãos, nós louvarmos ao Senhor juntos ali, poder compartilhar ali, meus irmãos, de vidas que não são da igreja, meus irmãos, também participarem, pedirem oração. E o Senhor, meus irmãos, já tem nos dado fruto desses cultos. Então, meus irmãos, que você possa aí ser um compartilhador aí dessa bênção em nome de Jesus. Amém, amados irmãos? Louvado seja Deus. Quinta-feira temos culto presencial aqui na casa do Senhor, culto de ensino, a quinta do ensino. Temos, meus irmãos, aí aprendido sobre Gênesis e tem sido uma bênção. Nós podemos aprender, meus irmãos, o livro das gerações, o livro, meus irmãos, o princípio de tudo. O princípio, no princípio, né? Meus irmãos, o Senhor criou os céus e terra. Lá no princípio Ele criou, meus irmãos, com propósito, meus irmãos, de fazer a sua vontade. E a palavra de Deus diz que a vontade do Senhor, ela primeiro é e perfeita. Então, olha, ela é boa, agradável e perfeita. Então, meus irmãos, participe desse culto às quintas também, em nome de Jesus. Esteja com a gente aqui, tomando os cuidados necessários, meus irmãos, em nome de Jesus. E por falar em findar-se essa pandemia, meus irmãos, nós estamos marcando em novembro o aniversário da nossa igreja. Presencial. Amém? Em nome de Jesus, até novembro, meus irmãos, tudo esse mal aí cai por terra, meus irmãos, todos vacinados aí, vamos estar juntos aqui
Então, nosso aniversário, que seria no dia 13 de novembro, nós estamos transferindo para o dia 20 de novembro. E vai estar presente com a gente aqui o pastor Paulo César, do Grupo Logos. Amém? Alguém conhece? Já ouviu falar? Então, procure lá na internet a respeito, meus irmãos. É uma bênção. Já estive com ele ali no culto em São José dos Campos, numa conferência ali do criacionismo. Ele estava ali cantando, meus irmãos, é uma bênção. Então, ele vai estar pregando, vai estar louvando junto aqui com a gente no dia 20 de novembro. Amém, irmãos? Estou avisando antecipado aí para os irmãos já estarem orando, estarem, meus irmãos, clamando a Deus para que o Senhor nos abençoe. E até lá, meus irmãos, nós possamos, aí vai ser um sábado, possamos estar aí com outras igrejas e com outros irmãos e com vidas que você vai convidar para estar aqui. Em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Amém. Louvado seja Deus. Então, esses são os avisos aí, meus irmãos. E domingo, né? Como fazemos todo domingo, nosso culto da família no altar. Coloca a tua família no altar, porque, meus irmãos, quem está no altar, meus irmãos, não estou falando desse altar físico, né? Meus irmãos, nós não vivemos mais aquele tempo que era antigamente. Estou falando, meus irmãos, o altar de Deus, diante de Deus. Porque quem está no altar, meus irmãos, está diante do trono. Quem está diante do trono está diante de Deus. E quem está diante de Deus, a Bíblia diz que encontra misericórdia. Diante do trono da graça de Deus, nós encontramos misericórdia. Irmãos, então nós precisamos estar juntos com a nossa família no altar do Senhor, colocando, meus irmãos, a nossa vida. Mas não estou com toda a minha família, por enquanto não, mas comece a clamar, comece a colocar diante do Senhor, meus irmãos, que o Senhor é o Deus que faz maravilhas, faz milagres e que continua fazendo milagres, porque Ele é Deus, Ele é santo, em nome de Jesus. Eu não vou no culto domingo porque só estou eu, não estou toda a minha família. Vem você, vem pela fé, vem falando que a tua família vai estar aqui em nome de Jesus completa, porque a palavra de Deus fala, crê no Senhor Jesus Cristo, lá em Atos 16, 32, não me engano, por ali, é escrito assim, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Promessa de Deus para a nossa vida. E para a tua casa ser salva, para a minha casa ser salva, a palavra de Deus precisa ser pregada, anunciada, a verdade do Senhor. Como aconteceu com Lídia, como aconteceu com aquele carcereiro, como aconteceu com aquela moça que estava perturbada lá com o espírito de adivinhação. Tudo aconteceu naquela igreja de Filipos. Para que nós possamos, meus irmãos, saber que o mesmo Espírito que operou lá 2000 anos atrás é o mesmo Espírito que opera hoje para salvar nossa casa, para salvar nossa família, para salvar meus irmãos e nos inserir no corpo de Cristo, que é a igreja, coluna e baluarte da verdade. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Então, esses são os avisos aí para a glória de Deus. Nós vamos estar diante do altar louvando também e trazendo a nossa oferta. Agradecidos, meus irmãos, o Senhor ter nos sustentado em meio à pandemia. O Senhor, meus irmãos, tem suprido nossas necessidades. O Senhor é supridor da nossa necessidade. E nós temos que saber que em todo tempo o Senhor cuida da nossa vida. Lá, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo falando, ele fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. Mas no versículo anterior a esse, ele fala, meus irmãos, que ele passou dificuldades, ele passou necessidades, ele passou tribulação, ele passou privações, ele passou tudo isso. Mas em tudo isso, o Senhor estava com ele. Em tudo isso, o Senhor estava guardando. Em todo esse tempo que nós estamos vivendo, meus irmãos, o Senhor está conosco. O Senhor, meus irmãos, é quem nos guarda, diz a palavra de Deus. E o Senhor, meus irmãos, também é o que sustenta a nossa vida. Então, que nós possamos confiar no Senhor. E esse ato, meus irmãos, é um ato de confiança no Senhor. Trazer nossa oferta, trazer nossos dízimos, entregarmos, meus irmãos, é um sinal, meus irmãos, de confiança. O que mais confio? Quem mais confia? A palavra de Deus fala que nós não podemos servir a dois senhores. E o próprio Senhor Jesus disse que
Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Por que Senhor, Senhor? Porque muitas vezes, meus irmãos, o homem tem dois senhores. Nós não precisamos de dois senhores, nós temos um Senhor só. Um Senhor. Um só Deus, um só Senhor, um só batismo, um só Espírito. Um só Deus que é por todos e é sobre todos. Amém. Amém, irmãos? Então confie nesse Deus da graça, nesse Deus que, a despeito do momento, o Senhor está conosco. Daqui a pouquinho nós vamos meditar na palavra do Senhor, vamos falar um pouco sobre isso. A despeito do momento que estejamos enfrentando, o Senhor está conosco. Amém? Então venha, compareça agora à presença do Senhor, trazendo aí o gasofilaço de oferta, de gratidão e de louvor ao Senhor. Homem,
Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela palavra da cruz, que nos trouxe vida em meio à morte, em meio à entrega total de um homem, em meio, Senhor, ó Deus, à negação total da própria vida, e entregou-se totalmente numa cruz, que era, Senhor, símbolo de maldição, de miséria, de vergonha. Foi a causa, Deus, de eterna redenção para todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois dos gentios. Obrigado, Senhor, por nos alcançar com esta palavra da cruz, por revelar-nos, ó Pai, a profundidade, Senhor, dessa Tua palavra. Ó Deus amado, a pregação da cruz é loucura para muitos, Senhor. Mas para nós, somos salvos é o poder de Deus. Nós te louvamos, Senhor, por esse poder de Deus que alcançou nosso coração. E o Senhor nos conclama a nós levarmos a nossa cruz dia após dia, a levarmos, ó Pai amado, esse vitupério de Cristo, Senhor. Ó Pai amado, para que nós, Pai amado, assim como Cristo morreu, Senhor, e ressuscitou, nós também, mortos para o pecado, nós também ressuscitaremos no último dia, Senhor, por Tua graça e por Tua bondade, fidelidade e amor, Pai. Eu oro consagrando a Ti esses valores. Recebe, Senhor, recebe a nossa vida, recebe, Senhor, nossa oferta, recebe, Pai amado, obrigado por toda a provisão do Senhor, obrigado por nos sustentar, ó Deus amado, em meio, Senhor, ao mundo que está com a economia fragilizada, com tantas situações. O Senhor tem sido o nosso sustento. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, guarde livre de todo mal, Pai amado, e faz com que essa pandemia se dissolva em nome de Jesus. Ó Deus, que retroceda todo o mal sobre a nossa nação, sobre o mundo, Senhor, e que tudo isso, Senhor, o mundo possa crer que há um Deus no céu, que está no controle, e que através dos Seus justos juízos, Pai, tem trazido o homem diante do pé da cruz, diante da cruz do Calvário. Ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados irmãos. Abra a tua Bíblia aí, no Salmo 31. Vamos meditar nesse salmo, irmãos. Essa semana, o Espírito de Deus falou ao meu coração esse salmo e gostaria de compartilhar com a igreja. Se você já leu esse salmo, você vai vê-lo de maneira diferente. Se você não leu ainda, vai ler agora comigo, e você também vai entender os propósitos do Senhor em tudo. Salmo 31. Todos de posse da Bíblia, palavra de Deus. Todos têm Bíblia? Glória a Deus. Salmo 31, vamos ler o Salmo 31, acompanhe a leitura. Em Ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido, livra-me pela Tua justiça, inclina para mim os Teus ouvidos, livra-me depressa, sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve, porque Tu és a minha rocha e a minha fortaleza, pelo que, por amor do Teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois Tu és a minha força. Nas Tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor Deus da verdade. Aborreço aqueles que se entregaram a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na Tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias, e não me entregaste nas mãos dos meus inimigos, puseste os meus pés no lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado.
Consumidos estão de tristeza os meus olhos, e a minha alma e o meu corpo. Porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiro. A minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Por causa de todos os meus inimigos fui opróbrio dos meus vizinhos, e um horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como um morto, sou como um vaso quebrado, pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor. E porquanto todos se conluiavam contra mim, intentavam tirar minha vida. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: Tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque tenho invocado o teu nome. Deixa confundidos os ímpios, emudeçam na sepultura. Emudeçam os lábios mentirosos que dizem coisas más, e com arrogância e desprezo contra o justo. Ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, e que tu mostraste àqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença, e das intrigas dos homens ocultá-los-ás, em um pavilhão das contendas das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa: estou cortado diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a ti clamei. Amai ao Senhor, vós todos os que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Vamos ler juntos esse 24, irmãos. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Pai, a tua palavra é bendita, a tua palavra é lida agora. Ó Deus, e aos nossos corações, Senhor, já podemos sentir, ó Pai, o mover do teu Espírito. Ó Deus, nos ensina nesta noite, Senhor, coisas, ó Deus amado, profundas da tua palavra. Aquilo que o teu servo Davi escreveu, Pai amado, que há tantos anos, milhares de anos depois, podemos ler a mesma palavra. Fala aos nossos corações, dá-nos agora ouvido para ouvir, coração para crer e boca para glorificar e exaltar o teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, para se assentar. Salmo de Davi. É inegável, irmãos, que um dos maiores compositores de cânticos foi o rei Davi. Davi, meus irmãos, ele tinha uma vida devocional fora do comum. Ele era, meus irmãos, aquele que, com as situações que ele estava passando, ele compunha os louvores. Os momentos que ele estava enfrentando, ele escrevia. Nós podemos ver vários salmos, meus irmãos, que eram situações que ele estava passando. Ele estava enfrentando dificuldades, momentos de dificuldades, momentos de aflição, momentos de grande alegria também. E nós vemos nos salmos dele, se nós fizermos um estudo dos salmos, as coisas, meus irmãos, que Davi dizia, era: Senhor, eu confio em ti. A despeito da minha condição, eu confio em ti. A despeito do que eu estou enfrentando, eu espero em ti. A despeito das situações que eu estou vivendo, o Senhor está comigo. Era alguém que sabia, amados irmãos, que Deus estava com ele. Era alguém que tinha certeza de que o Espírito Santo habitava nele. Era alguém que tinha certeza que, a despeito das situações, Deus estava dirigindo a sua vida. Nós aprendemos com Davi. Nós aprendemos com esse homem que foi chamado moço ainda por Deus. Nós vemos que era um rapaz desprezado na família. Era alguém que, enquanto seus irmãos, era tratado como guerreiro,
e era ensinado para ser guerreiro, e era ensinado para ser alguém com autoridade em Israel. Davi cuidava das ovelhinhas do seu pai, lá no pasto. Mas um dia Deus o chamou. O profeta Samuel chegou na casa de Jessé e falou que ele estava ali porque ele ia ungir o rei de Israel. Logo apareceu os irmãos de Davi, aqueles que estavam desde a infância sendo ensinados para ser autoridade. Mas o Senhor escolheu aquele que estava no pasto. O Senhor fala na palavra para Davi: eu te chamei de trás da malhada, eu te chamei lá atrás dos rebanhos de Jessé, para te fazer rei. E ele foi ungido, irmãos, por Samuel. Depois de passar em todos os filhos de Jessé, Jessé lembrou que tinha mais um filho. Lá, tem mais um lá que está lá no pasto, cuidando lá das ovelhas. Nós não vamos comer enquanto ele não chegar. E quando ele chegou, irmãos, ele foi ungido por Samuel para ser o rei de Israel, para ser o homem, meus irmãos, o melhor rei que Israel já teve, um dos reis mais quebrantados diante de Deus. A Bíblia não esconde as suas falhas, não esconde as suas fraquezas, mostra todas, mas era alguém que quando errava, ele não falava ele errou ou ela errou, como fez Adão lá no jardim. Ele falava: eu pequei, eu errei, eu falhei. E por isso, meus irmãos, mostrava o coração de Davi, um coração segundo o coração de Deus, um coração quebrantado, um coração, meus irmãos, que conhecia o Deus que estava com ele. E esse Salmo 31, irmãos, a Bíblia não diz detalhes quando ele foi escrito, mas ele foi escrito numa situação que ele declara tudo aqui. E ele foi escrito, meus irmãos, para o cantor mor. Asaf era, meus irmãos, ali o que comandava o louvor ali. Asaf, meus irmãos, era alguém instruído no louvor, e ele fez esse cântico e entregou para Asaf, o cantor mor. Foi ali, meus irmãos, para virar um louvor, um hino. E Davi, então, meus irmãos, a primeira fala de Davi nesse salmo, ele fala assim: Senhor, eu confio em ti. Antes dele falar suas mazelas, antes dele falar o que estava no coração, antes dele falar, meus irmãos, aquilo que estava afligindo, ele fala: Senhor, eu confio em ti. E ele clama a Deus: Senhor, nunca me deixes confundido. Porque, amados irmãos, o que é uma pessoa confundida? O que é estar confundido? O que é se confundir? É uma pessoa, meus irmãos, que não sabe bem lidar com questões espirituais e com questões seculares, com questões espirituais e com questões carnais. Não sabendo lidar com essas duas coisas, fica confundido. Mas Davi, amados irmãos, era alguém que ele sabia separar bem questões espirituais do que era Deus agindo, Deus operando, e do que era o inimigo querendo derrubá-lo. Ele sabia separar bem. Então ele clama, depois de falar que ele confiava no Senhor, ele fala: Senhor, não me deixes confundido. Nunca me deixes confundido. E essa não vai ser a primeira vez que ele vai clamar a Deus. Em outro momento ele também clama a Deus: não me deixes confundido. O temor de Davi, amados irmãos, era um só: não ficar confuso de quem era Deus, de quem era Davi e de quem eram os seus adversários. E Davi continua nesse seu cântico. Era uma oração: livra-me pela tua justiça. Amados irmãos, Davi, ele era um homem importante, um dos homens mais poderosos, meus irmãos, um dos mais poderosos que já pisaram nessa terra. Talvez aí, fazendo uma analogia aí com o presidente dos Estados Unidos hoje.
Assim era Davi. E ele então clama a Deus: livra-me pela tua justiça. Olha como esse cântico começa a mostrar o caráter de Davi. Livra-me pela tua justiça. No versículo 3 ele vai falar, por amor do teu nome, pela tua justiça, pelo que tu és, pelo teu poder. Apesar de Davi ter um nome poderoso, apesar de Davi ser um homem de justiça, porque ele era o rei de Israel, apesar, meus irmãos, dele ter ali um poder na sua mão, meus irmãos, ele sabia que se Deus não operasse com a sua justiça, se Deus não fizesse através do nome dele, se Deus não fizesse, meus irmãos, pelo poder de Deus, nada daquilo, meus irmãos, seria suficiente para Davi. Inclina para mim os teus ouvidos, ele clama no versículo 2, e livra-me depressa, porque os inimigos, os adversários de Davi, meus irmãos, estavam cada vez mais o ameaçando. Davi, meus irmãos, ele era um homem muito perseguido. Começa pelo rei Saul. Quando ele foi ungido, tinha um rei dominando em Israel, Saul. Saul foi, meus irmãos, ali colocado porque o povo não queria ser mais um povo teocrático, ele queria agora viver, meus irmãos, uma monarquia. Ele não queria viver mais em teocracia, quer dizer, Deus dirigindo o povo. Agora eles queriam um rei. Então eles iam sair da teocracia para uma monarquia. E o primeiro rei ali escolhido, ungido por Samuel, foi Saul. E quando, meus irmãos, Davi começou a ganhar nome, começou a crescer, quando começavam a cantar lá, Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Saul começou a invejar Davi e persegui-lo, já queria matá-lo. Davi tinha uma amizade muito profunda com Jonatas, filho de Saul. Então, meus irmãos, ele fazia de tudo para matá-lo. Era um perseguidor ferrenho, por várias vezes ele atirou lança contra Davi. Deus deu livramento, meus irmãos, e a lança não pegou nele. Depois que casou ali, Davi, meus irmãos, numa batalha, conquistou o coração de Mical ali, né? Ele ganhou, na verdade, Mical ali do rei de Saul. Mas essa também, amados irmãos, ela ali afrontava Davi. A sua esposa, Mical. Um dia Davi estava todo alegre, dançando. Ela fala: meu, que você está parecendo um tonto aí, dançando na presença aí de todos. Seus filhos, Absalão, meus irmãos, era aquele que estava impedindo o povo de chegar ao seu pai, porque ele queria tomar, meus irmãos, ali, dominar aqui o governo do seu pai. Tinha outro filho chamado Adonias, que ele queria usurpar o trono do pai, ele queria ser rei antes de Absalão. Ele tinha um filho chamado Aminon, que deitou com a sua própria irmã, Tamar. Ele abusou da própria irmã, era meia-irmã, mas é irmã. Tudo isso, meus irmãos, passando assim na casa. Então ele escreve esse salmo, meus irmãos, de uma condição extrema, uma condição de tristeza extrema, uma condição, amados irmãos, que ali o coração dele está aflito. Mas ele fala: Senhor, eu confio em Ti. Amados irmãos, nós estamos passando dificuldades, nós estamos enfrentando, meus irmãos, tantas situações nesse mundo, mas, meus irmãos, a despeito do que aconteça, venha acontecer ou já aconteceu, meus irmãos, nós temos que fazer como Davi. A primeira coisa, antes de tudo: eu confio em Ti, Senhor. Não me deixe confundido, não me deixe atordoado com as situações. De um lado, os inimigos, de um lado, problemas familiares, à frente, problemas diplomáticos acontecendo, atrás, o próprio diabo ali perseguindo Davi.
Mas em tudo isso ele clama para Deus: não me deixes confundidos, porque eu confio em ti. Você confia em Deus? Amém. Que o Senhor não te deixe confundido. Porque nós estamos vivendo um tempo de confusão, irmãos. As pessoas estão confusas, as pessoas estão desesperadas, as pessoas não sabem tomar decisão, as pessoas não sabem o que fazer. O que vai ser um pós-pandemia agora, meus irmãos, que nós cremos em nome de Jesus, que esse segundo semestre vai diminuir cada vez mais até acabar tudo isso. Mas o que vai ser o pós-pandemia? Confia em ti, Senhor. Confia em ti, porque tu és a minha rocha. Olha o que Davi fala, amados irmãos, a respeito de Deus. Olha a visão que Davi tinha de Deus. Versículo, meus irmãos, ele fala assim, versículo 3 fala assim, o próprio versículo 2: inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, sê a minha firme rocha, seja uma casa fortíssima que me salva. Olha só, uma rocha, uma casa, uma fortaleza, e tudo isso por amor do teu nome. Como eu disse, Davi tinha um nome, Israel. As pessoas tremiam diante do exército de Davi. Davi, meus irmãos, tinha um nome forte ali. As pessoas, meus irmãos, quando ouviam falar de Davi, elas tremiam. Mas ele não confiava no seu próprio nome. Por amor do teu nome, Senhor, não por amor do meu nome, mas pelo amor do teu nome, faça todas essas coisas que eu te clamo. Por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Olha o clamor de Davi, amados irmãos. Um rei que tinha poder e autoridade na mão. Ele fala para Deus: guia-me e encaminha-me. Guia-me e encaminha-me. Olha o versículo 4: tira-me da armadilha. Aqui na tua versão talvez esteja rede, mas tira-me da armadilha que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Tinha armadilhas na caminhada de Davi. Sabe aqueles filmes que nós vimos, Minas, que colocam minas e a pessoa tem que andar assim meio pisando em ovos assim, porque vai ter uma mina ali que vai, se ele pisar, explode tudo. Tem que pisar com cuidado. Davi está clamando a Deus: livra-me das armadilhas, das redes que esconderam para mim. Por quê? Porque tu és a minha força. Ele confiava, meus irmãos, que apesar do exército tremendo, poderoso que Davi tinha, o Senhor era a sua força, o Senhor era a sua vitória, o Senhor era aquele que ia à frente, o Senhor é quem dava vitória, que dava livramento. Por mais sábio que seja o homem, por mais forte que seja o homem, por mais autoridade que tenha o homem, irmãos, se ele não confiar em Deus, conforme Davi escreve nesse Salmo 31, o que será dele? O que será dele? Versículo 5, irmãos, tá? Uma das palavras desse louvor aqui de Davi, o mais impressionante. Versículo 5, que está escrito aí na tua Bíblia: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ou encomendo, deve estar na tua Bíblia aí. Você já viu isso, essa frase no Novo Testamento? Quem que disse essa palavra? Quem que citou o cântico de Davi? O próprio Jesus. O próprio Jesus, ele cita, meus irmãos, esse louvor lá em Lucas 23, 43. A hora que ele está pregado diante dos seus adversários, zombando, todos aqueles ali, meus irmãos, ali caçoando de Jesus pela situação, aquele que dizia que era o rei de Israel, aquele que se dizia, meus irmãos, ali, ou os outros diziam ali também, ele é o nosso rei. De repente está pregado na cruz, está ali, na armadilha que lhe armaram. Os fariseus, os principais da sinagoga, os sacerdotes. Jesus está ali, e ali, meus irmãos,
segundos antes de entregar a sua vida ao Pai e ser causa de eterna redenção para mim, para você e para os homens que nele crê, ele cita esse versículo 31:5: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Davi aqui, amados irmãos, em vida, ele estava, meus irmãos, ali, numa situação quase de morte, pelo que ele descreve nesse salmo. Jesus, ele está, meus irmãos, ali a alguns segundos da morte. Nas tuas mãos entrego o meu espírito, porque tu me remiste, porque tu me compraste. Davi, meus irmãos, sabia que ele tinha sido comprado por Deus. Nós que cremos em Jesus, nós fomos comprados por Deus. Foi pago um alto preço pela nossa vida. O Senhor nos comprou, nós somos dele, ele nos remiu. E remir, essa palavra significa comprar. A raiz dessa palavra, meus irmãos, é comprar. Nós fomos comprados, nós fomos remidos. Nós somos dele. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nas tuas mãos eu entrego a aflição do meu coração. Nas tuas mãos eu entrego o desespero da perseguição do meu inimigo. Saul me perseguindo, a minha esposa Mical me perseguindo, os meus filhos, um querendo usurpar o trono, o outro já lá na porta segurando as pessoas para não chegarem até o rei. Ali outro filho está dormindo com a própria irmã. Ah, meus irmãos, como escapar de uma situação dessa? Se a pessoa, meus irmãos, não confiar em Deus, vai ficar confundida, vai negar a fé, vai voltar atrás, vai fazer como Gideão: se tu és comigo, por que eu estou passando por tudo isso? Gideão falou para o anjo falou: varão valoroso, o Senhor é contigo. Se o Senhor é comigo, por que eu estou escondendo trigo no lagar? Lagar é lugar de pisar uva. Ele estava escondendo trigo no lugar de fazer vinho. Imagina a confusão de Gideão. E Davi clama para Deus: Senhor, livra-me de confundir-me, livra-me de confundir a minha mente, o meu coração. E dessa caminhada nesse mundo, meus irmãos, é nós clamarmos a Deus: livra-me de ser confundido. Porque tudo que vem contra nós vem para nos confundir. Tudo que vem contra a minha vida, contra a tua vida, contra os cristãos, contra os... vem para confundir. Vem para, meus irmãos, sabe quando você assistia a televisão lá, de repente estava assistindo um jogo lá, de repente começava a chuviscar. Aí você mandava alguém subir na torre lá, na antena, vira para a esquerda. A tela ficava confusa, você não conseguia enxergar mais nada. Aí vira para a direita, ou você não tinha anteninha interna lá, você colocava um bombril, né, cada lado. Colocava um bombril em cada ponta assim, aí aparecia a imagem. Agora a imagem está boa, não está mais confusa, não está mais turbada. Amados irmãos, o nosso clamor tem que ser como o de Davi. Primeiro, confio em ti, e eu confiando em ti, não me deixes confundido. Não me deixes confundido. Não me deixes confundido. Mas olha como Davi, versículo 7, como ele sabe fazer, meus irmãos, a divisão entre a tristeza, a aflição por causa dos perseguidores, por causa das batalhas, das dificuldades, e a alegria que ele tinha no Senhor. Olha o versículo 7: eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição. O Senhor sabe os problemas que nós enfrentamos. O Senhor considera as situações que Davi está enfrentando, que nós enfrentamos. O Senhor considera. O Senhor, meus irmãos, Ele olha para tudo isso. O Senhor está olhando para essa pandemia que está afligindo a tantas famílias perdendo aí familiares, tantas famílias em luto.
outros contaminados, está diminuindo, em nome de Jesus vai diminuir mais, outros com medo de serem contaminados, meus irmãos aí, alguns meus irmãos nem saem de casa, meus irmãos, eu conversei com uma pessoa um tempo atrás, parente minha, faz 1 ano que eu não saio de casa. Eu falei, mas como assim? Até falei para ela, né? Não sei se falei bem. Falei, o vírus da Covid é que nem cachorro bravo. Quando você mostra medo, ele vem. Nha! Ela falou, é? Esses dias encontrei ela tomando um café. Eu falei, acho que ela perdeu um pouquinho o medo. Temos que tomar cuidado, sim, lógico, certamente. Mas o medo, meus irmãos, a confusão, não. Porque Davi, no primeiro versículo, diz: confio em ti, Senhor. Eu me alegrarei e me regozijarei. Apesar, meus irmãos, das dificuldades que Davi estava tendo, ele tinha alegria e regozijo no Senhor, porque o Senhor estava com ele nas aflições. E era isso, meus irmãos, que não trazia confusão para Davi. E era isso que ele clamava para ele não ser confundido. Porque, meus irmãos, a despeito dos enfrentamentos, das dificuldades, ele sabia que Deus estava com ele. E isso não o fazia perder a alegria no Senhor. Isso não fazia, meus irmãos, ele deixar de regozijar no Senhor. Pelo contrário, eu me alegro, eu me regozijo. Que o Senhor conhece a minha alma nas angústias. O Senhor não me entregou na mão dos meus inimigos. O Senhor me pôs num lugar espaçoso. Apesar dos inimigos estarem me oprimindo, eu estou num lugar espaçoso. Apesar, meus irmãos, de ter perseguidores por todos os lados, o Senhor me colocou num lugar espaçoso. Olha que bênção, meus irmãos, olha que confiança de Davi. E ele vai escrevendo, e ele vai falando com Deus, e ele vai, meus irmãos, ali, derramando o seu coração na presença de Deus. Ele vai expondo a sua vida, ele vai declarando a sua condição. Mas olha só o versículo 10. Ele sabia a causa de tudo. Primeiro, ele não culpava Deus, ele não culpava os outros, ele sabia qual era a fonte de toda a dor. Versículo 10 fala assim: porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiro, a minha força descai. Por causa do quê? Por causa da minha iniquidade. Por causa do meu pecado. Por causa da tristeza do meu coração, não é por aquilo outro, nem por aquilo outro, é por causa da minha iniquidade. Ele sabia, amados irmãos, o motivo. Ele sabia de quem era a culpa. E a culpa não era de Deus. E a culpa não era dos outros. A culpa, ele assumia, é minha mesmo. E era um dos motivos que Deus o chamou, dizendo que é um homem segundo o coração de Deus. Que diferente de Adão, foi a mulher que tu me deste. A mulher foi a serpente. A serpente não tinha mais para quem jogar, está rastejando até hoje ainda. Amados irmãos, esse salmo mostra, primeiro, a confiança de Davi em Deus, a desconfiança de Davi nele mesmo. Nós temos que confiar em Deus, amados irmãos, e não confiar em nós mesmos. Porque Jeremias 17 diz que maldito é o homem que confia no homem.
problema não está até aí, porque o versículo prossegue. Maldito é o homem que confia no homem. O problema está no seguinte: que faz do seu braço a sua salvação. Davi, amados irmãos, apesar de ser um rei poderoso, apesar de ser um homem com um exército poderoso, apesar de ter um nome poderoso, apesar de ter uma justiça, ele era um homem justo, apesar de tudo isso, meus irmãos, ele confiava em Deus, na justiça de Deus, no nome de Deus, no poder de Deus e no favor de Deus, na graça de Deus. Ele fala, meus irmãos, que até os vizinhos fugiam dele. Até os vizinhos o tinham como um horror. Olha a situação de Davi, meus irmãos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Davi vinha vindo lá, meus irmãos, as pessoas... Estou esquecido, como um morto, como um vaso quebrado. Esse versículo, meus irmãos, mostra a profunda aflição no coração de Davi, versículo 12. Olha as 3 coisas que ele fala: esquecido, como morto, como um vaso quebrado. Versículo 14: mas ainda assim, confio em ti, ó Deus. Irmãos, a nossa confiança em Deus, ela não pode ser baseada quando tudo vai bem. A nossa condição de confiar em Deus, amados irmãos, não é só quando as coisas dão certo, não é só quando nós estamos no monte da adoração. Às vezes, meus irmãos, quando estamos no vale do lamento, meus irmãos, nós temos também e principalmente confiar que Deus está conosco. Deus está conosco. Ele fala no versículo 14: apesar disso, Senhor, mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: tu és o meu Deus. No versículo 1 ele fala: eu confio em ti, Senhor. E agora ele fala, meus irmãos, no versículo 14: tu és o meu Deus. Uma aliança. Nós vimos na quinta-feira, meus irmãos, a respeito de Isaac e Jacó estiveram, meus irmãos, e fizeram um juramento com Deus. De que eu vou sair de Canaã, eu vou para o Egito, mas eu indo para o Egito, eu vou ficar confiando no Senhor, eu vou ficar firme no Senhor, eu vou ficar descansado em Deus. Davi, meus irmãos, ele fez uma aliança com Deus: tu és o meu Deus, tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor, eu confio em ti. Louvado seja Deus. E por Deus ser o Deus dele, versículo 15, ele fala: os meus tempos estão nas tuas mãos. Os meus tempos estão nas tuas mãos. No versículo 5 ele fala assim: o meu espírito está nas tuas mãos. O versículo 3 ele fala assim: guia-me e encaminha-me, quer dizer, os meus caminhos estão nas tuas mãos. Agora nesse versículo ele vai falar: os meus tempos estão nas tuas mãos. Quantos tempos nós vivemos, meus irmãos? Eu comparo a nossa vida como as 4 estações do ano. Nós temos tempo de primavera, não é verdade? Tempo de flores, tempo onde você sente o aroma das flores, perfume no campo. Mas tem também momento de inverno. Tem momento de outono, onde as folhas começam a ficar sequinhas, começam a ficar cinza. Mas também tem o tempo do verão. E Davi, ele fala para Deus: os meus tempos, seja primavera, verão, outono, inverno, os meus tempos estão nas tuas mãos, Senhor.
Porque o nosso tempo, irmãos, não é só quando é primavera que tem que estar na mão do Senhor. E quando está o inverno? Ah, não, Deus se esqueceu de mim, Deus não está mais comigo. A Bíblia diz que Ele está conosco em todo o tempo. Nós cremos na Bíblia, nós cremos na palavra de Deus. Então, se Ele está com a tua vida na primavera, Ele também vai estar contigo no inverno, em nome de Jesus. Nós estamos vivendo o inverno. Mas o inverno espiritual, meus irmãos, é quando parece que Deus está tão longe, parece que Deus não ouve a minha oração, parece que eu não tenho mais vontade de dobrar o joelho, não tenho vontade mais de ler a Bíblia, não tenho vontade de ir para a igreja, não tenho mais vontade de nada. Trabalha, come, toma banho, escova o dente, faz tudo, mas as questões espirituais está enfraquecido. Mas o Senhor está conosco em todos os tempos. O Senhor está conosco em todo o tempo. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Como Davi, amados irmãos, nós temos que falar para Deus, lá no versículo 3, guia-me e encaminha-me, Senhor. Os meus caminhos estão nas tuas mãos. Eu postei ontem algo, no Facebook, lá nas redes sociais, falei assim, um crente cheio com o Espírito Santo é uma benção. Um crente dirigido por seus sentimentos é um perigo. Agora, um crente caminhando nos seus próprios caminhos não existe. Que não é crente, não existe crente que dirige o seu próprio caminho. Amados irmãos, Davi, ele falava, Senhor, guia-me e encaminha-me, os meus caminhos estão nas suas mãos. Os nossos caminhos têm que estar nas mãos do Senhor, irmãos, porque Ele nos dirige em lugar plano, Ele nos coloca em lugares espaçosos. O nosso espírito tem que estar nas mãos do Senhor, porque às vezes nosso espírito está afligido, às vezes nosso espírito está, meus irmãos, ali aflito, mas tem que estar nas mãos do Senhor. Os nossos tempos têm que estar nas mãos do Senhor. Tempos de aflição nas mãos do Senhor, tempos de alegria na mão do Senhor, o tempo de cantar na mão do Senhor, o tempo de chorar na mão do Senhor, tudo na mão do Senhor. Tudo na mão do Senhor. Aí ele no versículo 16, faz resplandecer, Senhor, a luz do teu rosto sobre mim. Faz resplandecer a tua luz. Salva-me por tuas misericórdias. Aí novamente ele fala no 17, não me deixe confundido. O temor de Davi era, meus irmãos, não ficar confundido. Ele, meus irmãos, o desespero de Davi, meus irmãos, era não pecar contra Deus. O desejo, meus irmãos, o medo de Davi, nós vimos na terça-feira, o medo de Davi, meus irmãos, era não, meus irmãos, pecar contra Deus. Errava bastante. Falhava, mas ele tinha, meus irmãos, um temor. Não me deixes confundido, Senhor, porque eu tenho te invocado. Deixa confundido os ímpios. Olha o versículo 19. A exultação de Davi. A doxologia. Doxologia, meus irmãos, é ali quando nós vemos na palavra de Deus algumas doxologias. Por exemplo, lá em Romanos capítulo 11, nós vemos uma doxologia, que é, meus irmãos, ali uma exultação a Deus. Doxa é glória, né? E logia, doxologia, meus irmãos, um aprender de Deus, que Deus merece toda a honra e toda a glória. Lá no Romanos capítulo 11, Paulo, na doxologia, ele fala assim, deixa eu lembrar aqui, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, né? Não é isso que diz lá? Mas no comecinho ali, deixa eu ser fiel a esse versículo. Vamos ver a doxologia de Paulo aqui. Capítulo 11 de Romanos. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Isso é uma doxologia. E aqui no Salmo 31 vai ter uma doxologia também, no versículo 19.
Oh, quão grande é a tua bondade que guardaste para os que te temem. Oh, quão grande é a tua bondade. Isso é uma doxologia, irmãos, é dar glória a Deus. Nós temos que exultar a Deus, engrandecer a Deus, a despeito de qualquer coisa. Ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste com os que o temem, e que tu mostraste àqueles que em ti confiam, na presença dos filhos dos homens. Versículo 20, essa promessa para Davi, essa promessa para mim e para você também. Tu os esconderás no secreto da tua presença, e das intrigas dos homens ocultá-los-á em um pavilhão, e das contendas das línguas. Isso é a promessa de Deus para a tua vida. Tu os esconderás no secreto da tua presença, das intrigas dos homens, ocultá-los-á em um pavilhão. Estamos à sombra do Onipotente, não diz o salmista, não diz isso? Outra parte ele diz, Davi, à sombra do Onipotente. E ele exulta no 21, bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Porque Davi, meus irmãos, ele tinha dito anteriormente, o que ele disse no 22 aí? Fui cortado. Deus não se importa comigo. Fui excluído. Me excluiu do Facebook, me excluiu do Instagram, me excluiu do WhatsApp, tirou do grupo. Disse na minha precipitação, ou na minha pressa, fui excluído. Deus não se importa comigo. Apressadamente, às vezes, amados irmãos, nós dizemos coisas que não convém. Nós falamos coisas, meus irmãos, que não é o que Deus está mostrando, demonstrando. Lembra de Elias? Elias, meus irmãos, ele derrotou 850 falsos profetas. Ele lutou, meus irmãos, com feras, bestas e feras. Ele orou, meus irmãos, para que não chovesse e não choveu. Depois, meus irmãos, ele ora 7 vezes ali no Carmelo, e de repente ele vê uma nuvem do tamanho da mão do homem, e vem a chuva, e toda aquela situação, mas de repente se levanta Jezabel e fala assim, olha, Deus me faça outro tanto. Foi para a caverna. E lá na caverna, meus irmãos, o que ele fala? Me mata, Senhor, me mata. Abriu a blusinha do cara, estufou assim no peitinho, acho que abriu a camisa assim, fala, pode dá uns tiros aí. Me mata, Senhor. Estou sozinho. Deus olha para ele e fala, primeiro, não vou te matar. Você não vai morrer. Ele queria morrer, mas Deus não queria matar. Tanto não matou, meus irmãos, que ele foi levado aos céus por um redemoinho, vivo. Você não está sozinho. Eu não vou te matar, você não está sozinho. Tem 7.000 que não beijaram a Baal, que não se dobraram a Baal. Tem 7.000 com você ainda. E Elias ia viver a melhor fase do seu ministério, a maior fase do seu ministério. Ele ia ungir o rei de Israel, ele ia ungir o profeta Eliseu, profeta de Israel. E ia, meus irmãos, ser aquele que ia ser, depois de Enoque, ia ser aquele que ia ser levado aos céus, meus irmãos, e foi arrebatado, como Enoque. Às vezes nós pensamos que é o fim, meus irmãos, mas na verdade é o começo. E como nós precisamos entender isso? E como nós fazemos para entender isso? Clamar a Deus, não me deixes confundido. Não me deixes confundido, que eu saiba discernir questões espirituais de questões seculares, que eu saiba discernir questões de perseguição, de questões, meus irmãos, que Deus está agindo. Porque muitas vezes, meus irmãos, o inimigo vem, meus irmãos, é para nos fazer despertar. Muitas vezes é intento do Satanás, mesmo querendo matar, querendo destruir. Mas muitas vezes, meus irmãos, é o Senhor querendo que nós dá um passo à frente. Avance.
Avance. Se o povo lá, meus irmãos, o faraó não viesse atrás do povo, meus irmãos, eles estavam até agora lá diante do mar. O mar está fechado, e agora? Mas quando ele viu o povo lá atrás vindo, perseguindo, Deus falou, diga ao povo que marche. O povo, meus irmãos, começou a marchar. Na primeira marcha, na primeira esquerda, direita, meus irmãos, o mar se abriu e o povo avançou e foi para a terra prometida. Versículo 23, encerrando aqui esse salmo maravilhoso de Davi. Sabendo de tudo isso, meus irmãos, ele fala agora para mim e para você, ele conclama os crentes. Amai ao Senhor. Versículo 23. Amai ao Senhor. Quem ele conclama para amar o Senhor? Os seus santos. Você é santo? Você é santo? Levanta a tua mão bem alto ao Senhor aí, você que é santo. O que é ser santo? Na hora que você olha para você, né, você fala assim, pegou. Agora pegou. Davi era santo, irmãos. Deus o separou, Deus os chamou, Deus os santificou, Deus os justificou. Deus, meus irmãos, nos chama de santos. Santo não é aquele que fica com a carinha comprida assim, com a mãozinha uma com a outra assim, fazendo meditação 24 horas por dia. Santo é aquele que é separado. Santo é aquele que foi chamado, que ele sabe que ele foi chamado, e foi chamado, meus irmãos, pela graça de Deus. Você foi chamado pela graça de Deus. E só estamos aqui pela graça de Deus. E ele fala assim, os que são santos, amem ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com largueza os soberbos. Na nossa versão que vai estar abundância, mas a palavra aqui, meus irmãos, é largueza. Quer dizer, ele retribui com largueza os soberbos. Quer dizer, Deus se distancia dos soberbos. Deus se distancia, meus irmãos. E não tem coisa pior para um homem, para uma mulher, do que o distanciamento de Deus. Não você de Deus, mas Deus de você. E Deus diz aqui, amados irmãos, na palavra de Deus, que Deus retribui com largueza o soberbo. Davi, meus irmãos, tinha uma de todas as qualidades, ou de todas as dificuldades de Davi, uma coisa que Davi não era, meus irmãos, era soberbo. Poderia ser, tinha motivo para ser. Era um cara poderoso, um cara com poder, uma autoridade. Mas ele, meus irmãos, confiava no Senhor. E não tem demonstração, meus irmãos, de mais quebrantamento, de mais humilhação do que um homem dizer: eu não confio em mim mesmo, eu confio no Senhor. Os meus caminhos estão nas mãos do Senhor. O meu espírito estão nas mãos do Senhor, ou está na mão do Senhor. Os meus tempos estão nas mãos do Senhor. E Davi então encerra esse cântico, esse salmo, essa palavra, dizendo agora para mim e para você: esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Olha agora, vamos de trás para frente. O versículo, irmãos, a gente às vezes tem que ler ele da frente para trás e tem de trás para frente. A gente tem que ler no português e tem que ler no hebraico. O hebraico é de trás para frente, né? Da direita para a esquerda. O português é da esquerda para a direita. Mas às vezes a gente tem que ler como lê o hebreu. E o que diz de trás para frente? Os que esperam no Senhor se esforçam, e os que se esforçam, o Senhor os fortalecerá. É isso que diz esse versículo. E é isso que Deus chama nossas vidas, irmãos. Em tempos de tribulação, tempos difíceis,
nós possamos nos esforçar, porque quando nos esforçamos, o Senhor fortalecerá o nosso coração. Nós, os que esperamos no Senhor. Curva da cabeça. Pai Santo, esse salmo, Senhor, que Davi escreveu em tempo de angústia. Em tempo, Senhor amado, a Bíblia não dá detalhes de quando foi escrito, mas talvez quando Saul perseguia querendo matá-lo. Ou talvez quando ele era afligido ali pela sua própria esposa, Mical, que zombava dele quando ele dançava, que zombava dele quando ele se expunha ali, Senhor, ao ridículo por louvar a Deus, por adorar a Deus, por cultuar ao Senhor. Ou talvez pelos seus filhos, a condição de Absalão, a condição de Adonias, a condição do próprio Aminon. Ou talvez, Senhor, por situações diplomáticas. Não sabemos, mas uma coisa nós sabemos, Senhor. Ele confiava integralmente no Senhor. Quando errava, não culpava outros, assumia o risco de dizer a Deus que ele mesmo tinha pecado. Porque ele não confiava na sua própria justiça, mas confiava na justiça de Deus. Assim nós, ó Pai, aprendemos com esse salmo, Senhor, e que nós devemos confiar em Ti, Senhor. Nós devemos, ó Deus amado, primeiro entregar nosso caminho a Ti, como diz o Salmo 35 ou 37. 37:5 diz, Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Davi, Senhor, ele não só diz isso, mas como ele diz também no 31, guia-me e encaminha-me. Os nossos caminhos estejam nas tuas mãos, Senhor. O nosso espírito esteja nas tuas mãos, às vezes com o espírito atribulado, às vezes com o espírito angustiado, às vezes também, Senhor amado, com o espírito, Senhor amado, alegre, Senhor, tanto de um jeito ou de outro, o nosso espírito esteja nas tuas mãos, tanto no nascimento, quanto na caminhada por essa vida, até o dia da nossa morte, o nosso espírito esteja na tua mão, em nome de Jesus. Como Jesus disse, segundos antes de entregar o espírito ao Senhor. E também, Senhor, nossos tempos estejam na tua mão. Diz que o Senhor morreu para dar vida por nós possamos amar ao Senhor e nos esforçar, porque o Senhor esforça quem se esforça. O Senhor esforça aqueles que se esforçam porque esperam no Senhor. Como Davi, Senhor, nós possamos confiar no Senhor, esperar no Senhor, descansar no Senhor, amar o Senhor e saber que em todo tempo o Senhor está nos guardando e nos livrando. Abençoa a tua igreja, Pai. O Senhor sabe o que passa no coração, na mente, na vida, na família. O Senhor sabe o que vai, ó Deus, na vida profissional, na vida emocional. O Senhor sabe de tudo isso, Senhor. O Senhor agora toque, traz cura, traz libertação, Pai amado. Que a mente e o coração não estejam em confusão, mas esteja firmada, centrada na Tua palavra, centrado no alfa e no ômega, centrado, Senhor, naquele que é o único que pode nos livrar, que pode nos guardar, que pode ir conosco em todo o tempo, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, a vida dos teus filhos, abençoa suas vidas, suas casas, suas famílias, Pai, que todo mal caia por terra, assim como o Senhor livrou Davi de cada um dos seus adversários, o Senhor também livra as nossas vidas, Pai. Livra-nos, Pai, livra-nos, ó Deus, e nos guarda, desde agora e para sempre, porque esta é a tua promessa. Desde agora e para sempre, o Senhor guardará a nossa entrada e a nossa saída. Nós te louvamos por isso, que o teu povo descanse nisso, e espere nisso, se fortaleça nisso, porque o Senhor é bom. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Certamente esse Salmo 31 você vai ler com os outros olhos. Que você seja fortalecido no Senhor. Vamos louvar o Senhor?
Igreja, pode se colocar em pé em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus. Que você possa viver rompendo em fé. Como Davi rompeu em fé, em meio a tantas situações, você rompa em fé, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque em Ti podemos romper barreiras. Em Ti, Senhor, como diz o salmista, contigo passo por meio do esquadrão, Senhor, porque o Senhor adestra as nossas mãos para a batalha, batalhas espirituais, Senhor amado, da qual não devemos lutar contra carne e sangue, sim, Senhor, não contra carne e sangue, mas contra espíritos e potestades, ó Pai amado, em nome de Jesus, isso vencemos, Pai, vencemos pela fé no Senhor Jesus Cristo. Recebe, Senhor amado, do culto, recebe o louvor, recebe a nossa vida e encaminha-nos e guia-nos nos teus caminhos, Senhor amado. Que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a rica comunhão, consolação do Espírito de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, hoje e sempre. Amém. Amém, irmãos? Ame ao Senhor, você que é santo dele. Deus abençoe, uma semana abençoada, em nome de Jesus.